há uma outra maneira, considerou Kelvin. Que maneira? Eu posso arranjar, digamos, um pequeno acidente para nos livrar de mais um inimigo, inclusive. Que inimigo? Marva. Marva. Ela é falsa e está a serviço da rainha. Não sei, Kelvin. Não sou assassina. Não quero matar ninguém. Você já matou antes, lembrou Marlon, maldosamente. E depois, não é ninguém importante. O que pode acontecer se não lhes dermos o sangue? Perguntou ela, com curiosidade. Eles podem desistir de nos ajudar, admitiu Kelvin. E Marcus Tito vai continuar rejeitando nossa linda princesinha, acrescentou Marlon, sarcástico. Você não se importa, Marlon? Tornou Alana, sem saber o que doía mais, se a indignação ou a decepção. Não o incomoda o fato de que vou me deitar com quem você mais odeia. Um romano. Se isso é o preço da nossa liberdade, então que seja, afirmou Marlon, evitando o contato com os olhos dela. Todos temos que fazer sacrifícios. Não entendo, Marlon. Qual o seu interesse em tudo isso? Você agora não pertence mais ao mundo dos vivos. De que lhe adianta expulsar os romanos de uma terra na qual você não poderá mais viver? Não é porque morri que meu ódio se aplacou. Ao contrário, odeio-os ainda mais e farei o que puder para interferir no mundo corpóreo e levar minha vingança até o fim. Então, foi nisso que tudo se transformou? Em vingança. Você não quer libertar nosso povo. Quer se vingar dos responsáveis pela sua morte. Que diferença isso faz? O que importa é eliminar o invasor. Homens, mulheres e crianças, nenhum romano há de continuar respirando o ar que nos pertence. E depois, não é você quem vai executar o plano, cortou Kelvin, temendo que a ira de Marlon desviasse Alana de seu real objetivo. Na verdade, princesa, você nem vai saber que a morte de Marva terá caráter ritualístico. Como não, se você está me contando isso agora? Você está dormindo, princesa. Ao acordar, esses momentos vão parecer resquícios de um sonho. Pouco desta nossa conversa ficará retida na sua memória. Isso não está certo, Kelvin. Você disse que sua magia faria Marcus Tito se apaixonar por mim. Não falou nada sobre matar alguém. Eu não contava com a lealdade dele a Roma. É um sentimento tão forte que funciona como uma espécie de escudo, que o protege das investidas dos espíritos. Ele arde de desejo, mas resiste, porque compreende o risco que poderá correr. E, mesmo que venha a ceder, se não alimentarmos estes espíritos, eles cessarão o processo obsessivo e, com o tempo, o feitiço enfraquecerá e Marcus Tito se libertará de seu domínio. E isso não é de nosso interesse, é? Completou Marlon, olhando-a com ar de sádico divertimento. Os espíritos que atenderam ao meu chamado não são criaturas do bem, prosseguiu o druida. São seres das sombras, que se alimentam da energia de vida que o sangue contém. Isso faz com que eles se sintam vivos também. É uma ilusão, mas essa ilusão os entorpece e lhes dá prazer. Se eu não lhes der o sangue prometido, todo o trabalho de aprisionamento invisível que fizemos com Marcus Tito terá sido inútil. A verdade, Alana, é que essa magia envolve muita gente, esclareceu Marlon, interrompendo Kelvin abruptamente. O pagamento não é apenas para os espíritos, que são meros trabalhadores. Esse Deus do outro mundo, o Senhor da Morte, como Kelvin chama, que nada mais é do que um espírito poderoso, é o rei por aqui e espera receber sua parte em primeiro lugar. Ele fica com quem é o maior, e se você não pagar a dívida de sangue, os servos não recebem praticamente nada. Se não recebem, não executam o serviço direito, entende? Eles não conseguem levar a tarefa a termo porque ficam enfraquecidos,
pois o sangue que foi prometido serve de alimento para eles também. Então, sem sangue, sem forças, sem executor, sem magia. Compreendeu? Não sei se compreendo muito bem. Não seria o caso de o rei abrir mão de sua cota e dividir o que já ganhou com os servos? Marlon gargalhou e respondeu cinicamente. Se fizer isso, ele não apenas dará mostras de fraqueza, como poderá enfraquecer de verdade e, consequentemente, perder o posto de rei. Mas se nosso objetivo é uma guerra, eles, certamente, obteriam muito mais sangue nos campos de batalha. Tenho certeza de que Morrigan não se importaria de dividir o sangue com eles. Sim, princesa, mas isso ainda pode demorar, e eles reclamam o pagamento para agora, alertou Kelvin. Não é conveniente fazê-los esperar. Eu bem lhe disse para não contar nada a ela, recriminou Marlon. Mas você insistiu em colocá-la a par de tudo. E isso apenas servirá para deixá-la contrariada, Alanna, porque Marva vai morrer, quer você queira, quer não. Tem razão, concordou Kelvin, desapontado. Enganei-me com você, princesa. Julguei-a mais forte do que realmente é. Não vejo fraqueza em não concordar com o assassinato. Não é assassinato, é sacrifício. Se fosse em um altar, você não estaria reclamando. Engano seu, Kelvin. Minha mãe sabe que nunca fui a favor de sacrifícios humanos. E, embora não ache certo, os que sacrificávamos nunca eram da nossa gente, mas inimigos capturados e vencidos. Marva pode ser desleal, mas é uma de nós. Isso agora está fora de seu alcance. Ao acordar, você nada poderá fazer para nos impedir. Já entendi, admitiu ela, a contragosto. Mas tenho uma exigência a fazer. Que exigência? Quero que Marlon liberte Shayla. Impossível, recusou-se ele, com veemência. Marlon, por favor, intercedeu Kelvin, mais que depressa. De que ela lhe serve? É uma infeliz, uma inútil, um peso para você, que vive arrastando essa corrente por aí. Por que não se livra desse fardo? Já disse que não, teimou ele. Esse é o meu preço para fazer o que me pedem, insistiu Alanna. Ou você liberta Shayla, ou pode arranjar outra princesa para seduzir o romano. Duvido muito, objetou Marlon, com uma gargalhada. Quando acordar, você vai se esquecer deste encontro, e tudo prosseguirá como deveria. Quer apostar que não? Alanna voltou-lhe as costas, pondo-se a caminhar firmemente, acompanhando o cordão prateado que lhe servia como caminho. Depois de alguns passos, ouviu a voz frenética e apressada de Marlon. Está bem. Pode levá-la. É uma inútil, não serve para nada mesmo. Nesse exato instante, os elos da corrente se romperam, caindo ao chão com um ruído metálico. Vendo-se livre, Shayla correu para Alanna, atirando-se a seus pés. Obrigada, princesa, choramingou. De hoje em diante, serei outra pessoa. Vou me tornar boa, vou sair daqui e ajudá-la a vencer seus inimigos. Vá embora. Rugiu Marlon, puxando-a pelos cabelos. Já consegui o que queria, agora, deixe a mim e Alanna em paz. Vá, Shayla, aconselhou Alanna. Procura uma saída, liberte-se de tudo isso. Como? Concentre-se, orientou Kelvin, baixinho em seu ouvido. Se você for sincera no seu arrependimento e pedir ajuda, o caminho da saída se abrirá. Depois, algum espírito deverá vir buscá-la, e você poderá segui-lo, se quiser. Assustada, Shayla se levantou aos tropeços. Deu um último olhar para Alanna, transmitindo-lhe toda a sua gratidão, e correu escuridão adentro, deixando a princesa se questionar se, um dia, a veria novamente. Depois que ela se foi, Alanna fixou-se em Marlon,
que a fitava com desconfiança. Não sabia mais o que pensar a seu respeito. Só o que sabia é que não confiava mais nele. Mesmo em espírito, ele ainda conseguia intervir na vontade dos vivos, o que poderia ser um problema. Mas ela não queria pensar em nada disso. Naquele momento, desejava apenas desaparecer daquele lugar horrível. Sem se despedir, agarrou o cordão de prata ligado a seu ventre e entrou na escuridão, exatamente como Shayla havia feito momentos antes. Não olhou para trás, contudo, sabia que Kelvin não a seguia. Sentiu-se sozinha. Mais do que uma sensação, teve a certeza de que estava sozinha, não porque não tivesse a companhia dos seus, mas porque parecia ser a única a não permitir que o ódio a transformasse em alguém cruel e implacável, lutando por sangue em lugar de justiça. Capítulo 16. Marcus Tito andava inquieto. Não entendia por que a imagem de Alana, de repente, surgia em seus pensamentos como um fantasma insistente, a segui-lo por todos os lados. Por mais que invocasse os argumentos da razão, ouvia o nome dela como um sopro quente sussurrado em seus ouvidos. Tudo obra da forma pensamento colada a ele, que agia sem discernimento nem vontade, apenas obedecendo às ordens para as quais fora programada. Pensou em sair e se divertir, mas aquela maldita aldeia era muito primitiva para atender aos gostos sofisticados de um general de sua estirpe. Nada de tabernas nem de cortesãs instruídas na arte do sexo, apenas algumas mulheres bretãs, a quem faltavam polidez e elegância. Possuía em casa uma serva, que lhe atendia os caprichos quando solicitada, contudo, já se encontrava farto da moça. Sem contar que percebia, nitidamente, que ela se deixava usar por medo ou interesse, mas não escondia a repulsa que eu sentia cada vez que ele a tocava. Talvez devesse voltar a Roma por uns tempos. Tinha certeza de que o governador Caio Suetônio não se oporia e, caso isso acontecesse, apelaria diretamente a Nero, que, na certa, autorizaria uma licença. Rapidamente, tomou uma decisão. Iria, agora mesmo, falar com o governador e, na manhã seguinte, deixaria a Britânia. Assim que abriu a porta, levou um susto e estacou abismado, sentindo o coração acelerar, ao mesmo tempo que toda a área da sexualidade ardia de desejo, estimulada, mais e mais, pela forma energética que o acompanhava. Cheguei em uma hora, general. Ele ouviu a voz suave de Alana indagar. Vai sair? O que está fazendo aqui, menina? Retrucou ele, numa luta feroz entre o desejo e o dever. E onde está sua escolta? Estou sozinha. Consegui convencer minha mãe a dispensar Tristan, e Kelvin só faz o que eu quero. Conseguiu. Minha mãe sabe que estou aqui, e a presença de Tristan não é necessária. Não quero ser grosseiro, princesa, mas, como percebeu, eu estava de saída. O que tem a fazer não pode ficar para depois. Gentilmente, Alana o empurrou de volta para o interior da casa, aproximando seu corpo do dele, à medida que ele recuava para dentro. O que você quer, Alana? Ele tentou resistir, embora com a vontade bastante enfraquecida. Quero saber por que me evita tanto, revelou ela, umedecendo os lábios de forma sensual. Você é só uma menina. Sou bem mais do que uma menina. Ou será que não lhe agrado? Ele ia protestar, mas não teve tempo nem coragem. Com agilidade e volúpia, Alana deixou cair a túnica, exibindo um corpo perfeito, alvo e puro. Potencializada pela atuação da forma colada a ele, a concupiscência do general se converteu em chamas, queimando seu corpo com o desejo incontrolável de ter Alana em seus braços. Totalmente dominado não só pelas forças ocultas do invisível, como também por sua própria lascívia, Marcus Tito desprezou o alerta da razão e puxou a moça para si, beijando-a com ardor e paixão. Ergueu-a no colo e levou-a para o quarto, amando-a com furor animal. Do lado de fora, os espíritos bateram palmas.
haviam sido proibidos, por Kelvin, de adentrar o recinto onde os amantes se deitariam, mas sentiam as fortes vibrações do sexo, que irradiavam em todas as direções, permitindo sua fácil absorção. Conseguimos! Exclamou Lorna, toda orgulhosa. Podemos ir agora, acrescentou Brian. A mocinha que colocamos lá, alimentada pelos desejos do general, pode cuidar de tudo sozinha. Como Kelvin previra, Alana pouco retivera do que acontecera no submundo astral. Lembrava-se de Marlon e de Shayla, de um lugar horrendo, de correntes, de sombras aterrorizantes e indistinguíveis. Inconscientemente, intuía a movimentação invisível e assentia às orientações de Kelvin com muita facilidade. Conhecedora dos meandros da estratégia, agia conforme o esperado e o necessário. Ela estava muito consciente de que executava um ardil cuidadosamente preparado pelo druida e pelas forças ocultas da treva. Fora até ali convencida de que representaria um papel importante na trama da revolução. Contudo, depois de consumada a artimanha, sentia que havia algo mais. Terminado o sexo, permanecia ainda abraçada ao romano, o que era inapropriado e mesmo desnecessário. Pensou que apenas cumpriria uma obrigação, sem sentir nenhum prazer, mas o que aconteceu foi inesperado. O Marcus Tito amante era um homem totalmente diferente do Marcus Tito general. Ele, por sua vez, esquecera-se por completo que chegara a considerar retornar a Roma. Nem parecia que, minutos antes, havia se decidido a partir. O envolvimento era tão forte que ele se esqueceu até do alerta da lógica, entregando-se totalmente aos ardores da paixão. Gosto de você, Alana, confessou de repente, tentando entender e organizar as próprias emoções. Ela não respondeu. Também se surpreendera com o que havia sentido. Apenas ficou ali, fitando o teto de pedras pintadas de branco, tentando não pensar nas consequências do que havia feito e do que ainda pretendia fazer. Depois de algum tempo, suspirou e, contendo o ímpeto de abraçá-lo novamente, anunciou. Está tarde. Tenho que ir. Por quê? Duvido que sua mãe se importe de você estar comigo. Não se importa. Mas estou sozinha, e as estradas podem ser perigosas à noite. Ele riu e, ao contrário dela, deu vazão ao impulso e abraçou vivamente. Você é uma criança atrevida e corajosa, falou, beijando-a várias vezes no rosto. Tem a minha admiração, pequena. Não sou criança, objetou ela, com cara de amada. Crianças não fazem o que eu acabei de fazer. Tem razão. Quem foi que lhe ensinou as artes do sexo? Marlon, talvez. Não quero falar sobre isso, tornou, acabrunhada. Não importa. Marlon está morto e deixou você para mim. Não seja arrogante, rebateu ela, sentindo uma pontada de irritação. Marlon nunca foi meu dono, e eu não pertenço ou jamais pertencerei a ninguém. Não precisa ficar aborrecida, princesa. E não estrague esse momento com a sua rebeldia. Pense que somos pessoas distintas, vivendo vidas distintas, com objetivos distintos. Só o que partilhamos é o prazer pelo sexo. Afinal, não foi por isso que veio? Ele a estava testando. Ela sabia disso, contudo, não tinha motivos para mentir. Nunca lhe escondera que pretendia aprender a lutar. Precisava apenas tomar cuidado com os motivos de sua decisão. Você sabe por que vim, respondeu ela vagamente. Porque sua mãe quer que nos casemos, respondeu, em tom zombeteiro. Você sabe que não quero me casar. Eu sei. Você quer aprender a lutar. Exatamente. Para me matar depois? Eu jamais faria uma coisa dessas. Objetou, verdadeiramente indignada. Não sou nenhuma traidora. Não se esqueça de que somos inimigos. Estamos em lados opostos. Não somos inimigos.
Minha mãe é aliada de Roma. Mas você não é sua mãe, é? Não. Hesitou. Mas o que isso importa? Importa para saber de que lado esta guerreira vai estar. Se do nosso ou dos rebeldes. Não sou nenhuma rebelde. Será que não? Não entendo por que tanto drama. Sou apenas uma princesa, cuja vontade é aprender a manusear uma espada. Que mal pode haver nisso? Nenhum, desde que você se alie ao exército certo. Não pretendo me aliar a exército algum. Mas os tempos são perigosos, e há salteadores nas estradas. Gosto de ser livre de cavalgar sem um soldado atrás de mim, mas, para andar a sozinha, preciso aprender a me defender. Sua mãe aprova essa escolha. Será que isso não vai contra os interesses dela? As mulheres celtas não são proibidas de lutar, e os interesses de minha mãe não me dizem respeito. Tenho vontade própria. E depois, ela não precisa saber. Tenho certeza de que, se você estiver comigo, ela vai suspender a vigilância de Tristã, e serei livre para fazer o que quiser. Uma advertência alarmante tentou infiltrar-se nos pensamentos do general, mas ele a rejeitou drasticamente. Fosse por influência dos espíritos, fosse por sua própria vontade, suas emoções se tornaram seletivas, elegendo o desejo em lugar da prudência. Talvez eu me arrependa depois, cogitou ele, como se não estivesse falando com ninguém em particular. Mas farei o que me pede. Vou ensiná-la a manejar a espada e erguer o escudo, para atacar e se defender. Oh! Marcus, obrigada! Exultou ela, dando-lhe um enorme beijo nos lábios. Garanto que não vai se arrepender. É uma promessa que lhe faço. Não conheço os meandros do futuro, mas, ajo que houver, jamais me voltarei contra você. Nem sempre as coisas são como desejamos, Alana. Às vezes, elas fogem ao nosso controle e não nos pertencem mais. As decisões tendem a seguir caminhos incertos, oscilando de acordo com a vontade de quem está no poder. Você pode definir suas escolhas, mas a vida pode tomar outro rumo e impedir que você faça o que pensa que é certo ou o que gostaria de fazer. Quando nos tornamos parte de um movimento, perdemos um pouco da nossa individualidade, porque concordamos em seguir as regras da liderança, e o líder, na maior parte das vezes, age movido por interesses próprios e de acordo com suas próprias aspirações. Você pode até não concordar, mas, ou aceita, ou fica de fora. Esta talvez seja a única escolha que você poderá fazer, caso as coisas não saiam como você espera. Alan o encarou seriamente. Reconhecia a sabedoria das palavras dele, contudo, tinha que ter fé nas orientações de Kelvin. Ela era a princesa, caberia a ela a liderança, e as decisões partiriam de suas escolhas. No final, tudo acabaria do jeito que ela imaginava. Ou seria possível que não? Capítulo 17. Nem bem Alan abriu os olhos, deparou-se com Kelvin sentado ao seu lado, na cama. Mais adiante, Marva fingia arrumar seus pertences, mas ela sabia que a serva acompanhava todas as palavras que ali eram ditas. Bom dia, princesa, cumprimentou o druida alegremente. Sente-se bem hoje? Muito bem, obrigada. Não gostaria de dar um passeio? É claro. Aonde iremos? Uma caminhada pela montanha não seria agradável? Ela assentiu, olhando para Marva de soslaio. Ótimo. Vou esperá-la no salão principal. Kelvin desceu as escadas, pensativo, e encontrou Velocatus no andar de baixo. A rainha o guarda, o rei foi logo dizendo. Já que você parece ser a primeira pessoa a merecer a atenção da princesa, ela solicita sua presença, para ter notícias da filha. O druida apenas balançou a cabeça e seguiu o rei até o salão, onde Cartimandua fazia a refeição matinal. Ela não convidou a juntar-se a ele,
mas fez sinal para que se sentasse na cadeira ao lado. E então, Kelvin? Sondou. Não tem nada a me dizer? Por enquanto, não, respondeu ele, que sabia do que ela estava falando. Alana chegou tarde ontem à noite e foi direto para seus aposentos. Não sei o que aconteceu entre eles. Alana ainda não conversou comigo. Acabei de despertá-la e vamos sair para um passeio. Espero ficar a par de tudo em breve. É o que espero também. Só posso contar com você, Kelvin. A inútil da Marva não me serviu de nada. Alana odeia e só tolera por imposição minha. Mas você, não. Tornou-se seu confidente. Não estou certa? Certíssima. O olhar de Cartmandu traçou uma linha reta até a entrada do salão, onde Alana estava parada, olhando de um para outro com um ar desconfiado. Ah! Exclamou a rainha. Bom dia, Alana. Venha, sente-se aqui para comer. Não estou com fome, retrucou a menina, indiferente aos olhares perscrutadores da mãe. Na verdade, vim aqui chamar Kelvin para o nosso passeio. Vamos. Vamos. Com licença, rainha. Os dois saíram sozinhos, sem a escolta indesejada de Tristan. O que minha mãe queria? Perguntou Alana. Saber como foi sua noite com o general. Ela fez silêncio por alguns segundos, até que retrucou evasivamente. Não sei se quero falar sobre isso. É um assunto íntimo, não creio que interesse a ninguém. Kelvin sentiu uma pontada de alerta. Quando alguém resolve guardar a segredo, é porque o que tem a dizer pode não ser conveniente e nem agradável. Mais um motivo para que Alana lhe revelasse o que havia se passado. Não precisa entrar em detalhes íntimos, sugeriu. Mas eu tenho que saber se correu tudo bem. Ela soltou um suspiro prolongado e retrucou, escolhendo bem as palavras. Tudo correu dentro do esperado. Marcus Tito não é tão forte como quer fazer parecer, já que cedeu à minha nudez com muita facilidade. Mas não é tolo. Não, não é. Ele sabe os riscos que corre, mas está de tal forma amarrado pelas forças do submundo inferior, que é incapaz de opor resistência. É isso que queremos, não é? Sim. E quando se iniciarão suas lições? Em breve. Ótimo. Você é uma moça inteligente e hábil. Tenho certeza de que aprenderá com facilidade. E depois, Kelvin? O que farei com tudo o que aprender? Já conversamos sobre isso. Vou me juntar ao exército de Boudica, ele assentiu. Mas, até agora, não chegou notícia alguma sobre o estado de saúde do rei. Tem certeza de que ele está doente? A enfermidade de Prasutagus ainda não se instalou em seu corpo de carne, mas está lá. Não entendi. A doença circula seu corpo em espaços inacessíveis ao nosso conhecimento. Antes de adentrar o corpo que o espírito habita, ela se aproxima aos poucos, transpondo os universos invisíveis que se estendem para além da carne, mas que fazem parte do todo que é o indivíduo. A enfermidade já existe, ela só não é conhecida nem perceptível no campo da matéria. É como se a alma adoecesse antes do corpo. Pode-se dizer que sim. Ela sentiu um arrepio, mas não rebateu. Não sabia o que dizer. E agora? Indagou, voltando os pensamentos para a rainha. O que faremos quanto à minha mãe? Não tenho a menor intenção de dividir, com ela, o que se passou entre mim e Marcus Tito. Apenas continue agindo normalmente. Seja você mesma. Não se torne dócil de uma hora para outra. A magia muda o comportamento e a vontade, não a personalidade. É como se você agisse sem compreender por que age daquela forma, entende? Entendo. E deixe que me encarrego de contar a ela os detalhes. Audiolivro realizado pelo canal
Surya Chand Audiobook. Alana sentiu um aperto no coração. O plano parecia estar dando certo, contudo, uma apreensão inexplicável a dominou por completo. Era um receio infundado, um desejo de proteger o general e evitar que o pior lhe acontecesse. A sensação foi tão forte, que Kelvin a captou. Ele a encarou, acabrunhado, e recomendou sem fazer rodeios, sentindo a sombra do perigo. Não caia na besteira de se apaixonar pelo romano. Não vou me apaixonar por ele, rebateu ela, convicta. Mas é que estou tramando uma traição. Não me agrada agir pelas costas, enganar, mentir, trair. Pense que é por um motivo justo. Mesmo assim, Marcus Tito pode ser o inimigo, mas está sendo sincero quando diz que gosta de mim. É claro que ele gosta. Não foi para isso que preparamos todo esse plano. Para que ele se submetesse totalmente a você. Eu sei. Mas, se uma guerra for deflagrada, não quero que nada lhe aconteça. Você está fraquejando, Kelvin indignou-se. Será que não é a guerreira que eu pensei que fosse? A mulher forte, corajosa, audaz? É apenas uma princesinha mimada, apaixonada pela armadura brilhante do soldado inimigo? Não lhe dou o direito de falar assim comigo. Revidou ela, subitamente se lembrando do que Marcus lhe dissera. Não se esqueça de que eu me voluntariei para essa missão para dar seguimento aos planos de Marlon, porque acredito que nosso povo deve se libertar dos romanos. Mas não sou sua serva nem sua escrava, para você manipular a seu bel prazer. Faço o que acho certo e não acho certo trair a única pessoa capaz de me ajudar. Marcus Tito está acima de qualquer ato de vingança ou crueldade. Espero que você saiba diferenciar as coisas, Kelvin, ou pode esquecer tudo isso. Perdão, princesa, redarguiu ele, ocultando a raiva e o medo de que houvesse julgado mal o temperamento de Alana. Longe de mim pretender manipulá-la ou dizer o que deve fazer. Temo apenas que uma eventual paixão pelo romano atrapalhe nossos planos. Não estou apaixonada por ele, contestou friamente. Sua bondade, então? Aventou ele, sem acreditar no que ela dizia. E daí, se for? Nada pode ser maior do que a bondade, e o ódio não deve ser grande a ponto de nos tornar cegos e insensíveis. Não busco vingança, Kelvin, mas justiça. Uma linha muito tênue separa as duas, princesa. Às vezes, é difícil distinguir onde uma termina e onde começa a outra. Talvez. Mas eu não sou uma pessoa vingativa e não vou permitir que você me convença a ser. Será que Shayla pensaria a mesma coisa? A referência deixou-a perplexa e com raiva. Durante alguns poucos segundos, permitiu que um estremecimento de fúria percorresse seu corpo, mas logo recobrou o controle e revidou, misturando desprezo e desculpa. Ela é uma das razões pelas quais lhe faço essa afirmação. Matei Shayla em um rompante de raiva, movida pelo impulso de vingança, e vejo o que isso me fez. Até hoje, não consigo me livrar da culpa. Se fosse uma pessoa vingativa, estaria em paz comigo mesma, sentindo que havia feito a coisa certa. Mas não. Matá-la fez-me mais mal do que bem. Muito nobre de sua parte, mas não creio que isso nos ajude agora. Estamos perdendo tempo com essa discussão sem propósito. Faça como achar que deve ser feito, mas faça. Não sou seu comandante para lhe dar ordens e peço que me perdoe se fiz parecer que sim. Kelvin havia mudado de postura. Se antes parecia arrogante, agora dava mostras de humildade e subserviência, comportamentos não muito adequados a um druida. Fosse Alana mais experiente, teria percebido a raiva camuflada e as intenções ocultas. Contudo, apesar do temperamento estovado, era ingênua e crédula. Não precisa se desculpar, tornou ela, abrandando o tom de voz. Acredito que, como eu, você também quer o melhor para nosso povo.
É só que temos maneiras diferentes de ver as coisas. Sim, princesa, deve ser isso. E volto a dizer, Kelvin. Na verdade, é uma ordem. Não quero que nada de mal aconteça a Marcus Tito. Se houver uma guerra e nós a vencermos, ele estará sob a minha proteção. Se esse é o seu desejo, ninguém ousará tocar no romano. Agora, vamos voltar. Esse passeio já durou demais. Como quiser, princesa. Sem perceber, haviam alcançado a trilha onde, alguns meses antes, Alana tivera as fabulosas visões das divindades negras. Naquele momento, o local parecia quieto, silencioso, sem o vento forte que vergastava as árvores e rugia lamúrias indistintas. Foi aqui que viu Deus Negro, anunciou ela, estacando, abalada. E ali, mais adiante, via Deus Morrigan. De novo com isso, Alana? Não sei nada sobre deuses negros, já disse. Alana silenciou. De repente, perdeu toda a vontade de dividir aquela visão com Druida novamente. Kelvin podia ser mestre na arte da magia, mas nada sabia sobre deuses de outras terras. Ao retornar ao palácio, Alana subiu diretamente a seus aposentos, deixando Kelvin sozinho no salão principal. Ele pediu que chamassem a rainha e, assim que ela apareceu, tratou logo de revelar. Deu certo, rainha. Alana e o general passaram a noite juntos. Isso eu já sabia, retrucou ela, impaciente. O que quer é saber como foi. Ela não me disse. Contudo, afirmou que está apaixonada. Será? É o efeito da magia. Ela não compreende esse sentimento e recrimina a si mesma por senti-lo, mas não consegue evitar. É uma espécie de ilusão que envolve, porém, forte o suficiente para minar-lhe a vontade e enlaçá-la nas tramas da paixão e do desejo. Por mais que Alana tente, não conseguirá resistir ao general, assim como ele foi incapaz de resistir a ela. E isso resultará em casamento. Sim. Com o tempo, a paixão crescerá a tal ponto que ambos só pensarão em estar juntos. É um sentimento contra o qual não podem lutar. Excelente. Fez bem o seu trabalho, Kelvin. Devo, contudo, alertá-la, rainha. O que eles vivem é uma paixão, não é amor verdadeiro. O efeito da magia não é duradouro e, quando ela acordar, a tendência será que, aos poucos, passe a rejeitar o general. A magia não pode ser renovada. Certamente. Isso, porém, importará em uma convivência espinhosa e sem afeto. Permanecerão juntos por uma atração inexplicável, mas que se tornará uma prisão para ambos. Isso não importa, desde que permaneçam casados. Vão permanecer, eu garanto. Ótimo. Precisamos acelerar logo esse casamento. Acho que não devemos nos precipitar. O general está sob encantamento, mas é esperto e experiente. Penso que o melhor é deixar o tempo agir, pois tudo acontecerá no momento certo. O momento certo não era exatamente o do casamento, mas da declaração de guerra. Quando Alana estivesse pronta, conduziria o seu exército à vitória, aliando-se a Boudica e a outras tribos. E nem Cartimandua, nem o general poderiam impedi-los de retomar o que lhes pertencia desde os primórdios dos tempos e do nascimento dos deuses. Capítulo 18. O espelho fora um rico presente que Alana recebera de Marcus Tito. Não era uma coisa comum entre seu povo, e embora ela não fosse dada a vaidades fúteis, não podia negar que o objeto a encantava. Sentada diante dele, penteava os cabelos, vendo-os reluzir toda vez que um raio de sol caía sobre eles, tornando-os ainda mais rubros do que costumavam ser, mesmo sem luz. Era um prazer simples, porém, dos mais agradáveis. Pena que a imagem de felicidade refletida no espelho foi distorcida pela aparição inesperada de Marva. O que você quer? Indagou Alana,
sem esconder a irritação. A rainha chama. Você tem visita. Alana soltou a escova em cima da mesinha e fitou-se mais uma vez, surpreendendo-se com o ar de euforia causado pela notícia. Em seu íntimo, tentava convencer-se de que estava ansiosa para iniciar seu treinamento militar, rejeitando a ideia de que, no fundo, o que desejava mesmo era rever o general. É Marcus Tito? Perguntou ela, tentando parecer casual e desinteressada. Sim. Diga que já vou. No momento em que a serva saiu, a sombra do infortúnio se estendeu sobre o coração de Alana. Era uma inquietação que ela não sabia explicar, uma sensação estranha de dor e morte. Movida pelo instinto, levantou-se às pressas e correu atrás de Marva, chamando-a pelo nome. A criada parou perto da escada e se virou, solícita. Espere, falou Alana. Vou descer com você. Foi uma ação instintiva e inexplicável, que Alana tentou decifrar, embora sem sucesso. Se detestava tanto Marva, não entendia por que, de repente, preocupara-se com a vida dela, como se uma armadilha invisível a estivesse ameaçando. No andar de baixo, a primeira pessoa que Alana viu foi Kelvin. Mais uma vez, a estranheza a incomodou, causando-lhe um sobressalto indizível. Mesmo sem compreender, intuiu a tragédia. Olhou do druida para a criada, tentando entender o que sentia. Não gostava de Marva nem um pouco, porém, não queria que nenhum mal lhe acontecesse. Mas que mal seria esse, já que a serva estava a seu serviço, protegida pelas paredes do palácio. Bom dia, princesa, cumprimentou Kelvin, olhando de soslaio para Marva, que nada percebeu. Bom dia, respondeu ela, sem lhe dar muita atenção. Entrou no salão principal com o coração confrangido, mas, assim que avistou o romano, logo se esqueceu da estranha apreensão. Ele fazia a refeição matinal com a rainha e o rei, e se levantou assim que a viu. Princesa Alana! Exclamou, tomando-a pela mão. Linda como sempre. Obrigada, general. O general veio convidá-la para uma cavalgada, avisou Cartimandua, sem conseguir ocultar o contentamento. É uma excelente ideia, não acha, minha filha? Sem dúvida, concordou ela, genuinamente feliz. Aonde quer ir, general? General, general. Repetiu ele, com ar zombeteiro. Por que não me chamas simplesmente de Marcus? Como quiser. Marcus. E aonde pretende me levar? As palavras dele causaram frenesi em Cartimandua e apreensão em Kelvin. Não que ele duvidasse da eficácia da magia, no que dizia respeito ao general. O que o deixou perplexo foi a genuína felicidade de Alana, cujo súbito entusiasmo era espontâneo e não se devia a nenhum encantamento. Vamos simplesmente caminhar, sem destino, sugeriu Marcus. E sem hora para retornar. Ótima ideia. Concordou a mãe. Marva, prepare uma merenda para eles levarem. Sim, senhora, obedeceu a criada. Talvez fosse boa ideia se Marva os acompanhasse, recomendou Kelvin. Posso saber por quê? Revidou Alana impacientemente. Ora, quem vai servir-lhes a merenda? Marva é sua criada pessoal. Podemos fazer isso, nós mesmos, objetou Alana, fuzilando o druida com seus olhos azuis escuros. Tão logo Marva voltou com a cesta, contendo galinha e o vinho levado por Marcus, que detestava a tradicional cerveja bretã, o casal se retirou para o passeio. Marva deveria acompanhá-los, princesa, insistiu o druida. Você fica, Marva, ordenou ela. O plano invisível reagiu com raiva, tentando agredir Alana, que sentiu uma leve tonteira, mas nada que comprometesse seu bem-estar. Apenas o druida percebeu a movimentação do outro lado, pois, dotado do dom da vidência, via os espíritos enfurecidos atirando-lhe impropérios,
cobrando o sangue que ele lhes prometera para aquele dia. Um tombo da escada fora planejado ou, se necessário, uma queda do cavalo, mas agora, nada iria acontecer. Uma outra hora, pensou Kelvin, transmitindo suas palavras mentalmente aos espíritos. Sem saber, Alana salvara a vida de Marva pela primeira vez. Cavalgando pelos campos verdejantes da Britânia, Alana desfrutava daquele momento único em companhia do general romano. Sentia-se livre e confiante, ao lado de um homem que lhe inspirava respeito e segurança. Nos momentos em que ele disparava à frente, ela se esquecia de seus propósitos, observando-lhe as espáduas musculosas, as coxas rijas, o porte galante e viril. Era um homem maduro, mas muito longe da decrepitude. Marcus Tito corria com seu cavalo, sumindo à distância, na direção do sol. Alana estreitou os olhos, procurando sinais dele, até que o avistou, retornando em meio à luz dourada que se estendia sobre a relva. Ela parou seu cavalo e aguardou. Quando, enfim, ele se acercou, desceu do cavalo e puxou-a para baixo, envolvendo-a em um abraço carregado de desejo e paixão. Amaram-se ali mesmo, exaustivamente, sobre o capim macio, até que seus corpos se renderam ao cansaço e desabaram lado a lado. E agora? Questionou ela. Foi por isso que viemos aqui? E pelo que mais seria? Devolveu ele, olhando-a com ar divertido. Você prometeu me ensinar. Está dizendo o que fez o pagamento antes da entrega? Indagou, entre malicioso e decepcionado. Não se trata disso. Mas você prometeu. Prometi mesmo. E é exatamente isso que faremos agora. De um salto, ele se levantou, retirando 2 espadas de madeira e um escudo, também de madeira, da sela do cavalo e entregando-os a Lana, que, rapidamente, já havia se postado a seu lado. 2 pedaços de pau? Indignou-se ela, atirando os artefatos para longe. Não seja mal-criada, ralhou ele, apanhando o escudo e a espada, e colocando-os na mão dela. Isso é só o seu primeiro contato com uma arma. Você nunca manejou uma espada na vida. Não seria prudente arriscar que você se ferisse ou furasse um olho, seria? Isso jamais aconteceria, rebateu ela, mas rindo do ar de seriedade zombeteira dele. Não sou nenhuma estúpida. Que não é estúpida, eu sei, mas ainda não descobri se também não é desastrada. Preciso testar suas habilidades, para ver se você será uma guerreira boa, medíocre ou ruim. Eu jamais seria uma guerreira boa, contestou ela, emendando antes que ele pudesse contrariá-la. Serei a melhor. Não sei porquê, mas acredito nisso. Então vamos lá, mostre-me. Ele ergueu a espada de madeira e avançou sobre ela, que, com o susto, deu um passo atrás, tropeçou numa pedra e caiu. De senho franzido, esperou as gargalhadas dele, que não vieram, nem sequer foram esboçadas em seu rosto, que permanecia sério e concentrado. Levante-se, ordenou ele. Essa é sua primeira lição. Quando um guerreiro cai, não pode perder tempo pensando no que aconteceu nem no que vai acontecer em seguida. Ou se movimenta rapidamente, ou morre. Mais uma vez, ele foi para cima dela, mas Alana, que sentia uma certa raiva pelo que recebera como uma leve humilhação, deu um pulo e pôs-se de pé tão rapidamente que, quando ele chegou perto, encontrou apenas um lugar vazio. Dali em diante, a aula transcorreu maravilhosamente. Nem parecia que Alana era uma principiante, demonstrando uma perícia inata e uma intuição aguçada, capaz de prever o local de onde surgiriam os próximos golpes. Lutaram por mais de 2 horas, até que o cansaço os forçou a parar. Como eu me saí? Indagou ela, ansiosa. Bem, para a primeira lição. Eu diria que você tem futuro. Quando poderei manejar uma espada de verdade? Em breve. Na próxima aula, espero.
Sinto-me preparada. Ainda é muito cedo. Você disse que eu fui bem. E foi, mas eu ainda preciso me convencer de que você não irá se ferir. Você está me engabelando. Você é que está sendo muito afoita. Um soldado apressado age de forma atabalhoada, comete erros e morre. É isso que você quer? Não, concordou ela, contrariada. Pois então, faça tudo como eu ordenar e você será melhor, como é do seu desejo. Tem certeza? Absoluta. Sei reconhecer um grande potencial, e isso, você tem. Só precisa ser mais paciente e mais disciplinada. Sem obediência e disciplina, nenhum exército se sustém. Ela ouviu as palavras dele com atenção, retendo na memória os movimentos precisos que aprendera com ele. Não havia mistério no manejo da espada, apenas habilidade, e isso era algo que ela possuía. Enquanto pensava nisso, Alanna se distraiu e não percebeu o olhar de desconfiança de Marcus Tito. Em seu íntimo, ele sabia que estava armando o inimigo, contudo, as investidas espirituais não lhe permitiam resistir ao desejo. E ele a desejava mais do que qualquer outra coisa, sem saber que, bem lá no fundo, ela o desejava também. Capítulo 19. Cartimandua não saberia definir se o que sentia era euforia ou desconfiança. Aquela acreditaria a súbita mudança no comportamento de Alanna. A magia de Kelvin ou um comportamento ardiloso da própria filha. Por mais que confiasse no poder do druida, Velocatus havia lhe incutido uma certa dúvida, alertando-a para a inteligência da princesa e os subterfúgios que ela poderia gerar. E Cartimandua não era tola nem inexperiente. Não mantiver o reinado sobre os brigantes à custa da ingenuidade. Por mais que acreditasse em Kelvin, a prudência recomendava cautela. Espero que a rainha esteja satisfeita com o resultado da magia, comentou Kelvin, intimamente pressentindo a dúvida no coração de Cartimandua. Ainda é cedo para nos vangloriarmos, respondeu ela, olhando de soslaio para Velocatus, que bebericava uma copa de cerveja, mantendo um olhar distante. Por que diz isso? A rainha duvida do poder da minha magia. Não se trata disso. É que a mudança em Alanna foi repentina demais. E não era isso que a rainha desejava? Sim, era. Vamos aguardar para ver até onde essa aparente paixão irá levá-la. Não sei se já podemos chamar de paixão, contrapôs Kelvin, tentando imprimir veracidade à situação. Um forte interesse talvez seja mais apropriado. Vamos ver. Tenho esperança, mas não quero me iludir. Só vou acreditar integralmente quando Alanna estiver casada com Marcus Tito. Isso acontecerá, talvez mais brevemente do que a rainha imagina. Quando Kelvin deixou o palácio, seu coração parecia comprimido, aflito com alguma coisa que ele não sabia bem definir. Talvez fosse a desconfiança da rainha, talvez algo que ele ainda não compreendia muito bem. Kelvin não vivia em uma choupana, como a maioria de seu povo, mas em uma caverna nos arredores da aldeia, onde podia praticar livremente a arte da magia própria de um druida. Ali se reunia com seus pares, longe das vistas dos romanos, que, na medida do possível, tudo faziam para eliminá-los. Chegou uma mensagem para você, anunciou seu jovem ajudante. Sim. Do que se trata? Um mensageiro veio de Sênia. Kendra pede para falar-lhe e gostaria, se possível, que você fosse ao território dele. Kelvin sentiu um estremecimento, um disparo no coração que bem podia predizer boas notícias. Kendra era o druida de confiança da rainha Boudica e seu amigo pessoal. Não posso me ausentar agora, anunciou Kelvin, certo de que Cartimandua se enfureceria com sua partida. Você irá a Essênia e dirá a Kendra para vir ao meu encontro. Está bem. Por acaso ele não disse do que se trata? Disse. Não. Pois muito bem. Prepare-se para partir o quanto antes.
A viagem é longa, e você deve se apressar. Sim. Partirei imediatamente. Cerca de 1 hora depois, o jovem já se encontrava pronto para viajar. Levando poucos pertences, montou no cavalo mais veloz de que o druida dispunha e se foi, com a recomendação de não falar com ninguém e procurar pouso na floresta, em locais afastados das estradas. Até seu retorno, Kelvin devia tentar se acalmar. Se Katmandu percebesse sua excitação, poderia desconfiar de algo, e talvez ele não tivesse o sangue frio necessário para sustentar uma mentira daquele porte. Já bastava aquela que mantinha acercado o inexistente encantamento de Elana. Perguntava a si mesmo se deveria comentar com a princesa sobre o chamado de Kendra. Sozinho na caverna escura, aguardou o anoitecer, quando, então, partiu de volta ao palácio. A hora do jantar já havia passado, de forma que ele encontrou a princesa em seus aposentos, dando ordens a Marva. Saia, já disse. Quero ficar sozinha. Quando Marva passou a seu lado, a caminho da saída, Kelvin sentiu um frio arrepiar-lhe os cabelos da nuca. Por instantes, julgou ver, atrás dela, vultos indistintos e hostis. Mais rápido ainda foi o olhar que ele sentiu sobre si, e embora não conseguisse identificar a quem pertencia, sabia o que significava. Os espíritos contratados por ele para prender Marcus Tito vinham lhe cobrar o pagamento de sangue e não descansariam até que Marva lhe servisse de banquete. Tão depressa quanto surgira, a sensação se foi, deixando Kelvin pronto para conversar com Alana. Ela estava de costas, fitando sua imagem retorcida e pouco nítida no espelho com o qual o general a havia presenteado. Você parece deslumbrada com esse artefato, constatou Kelvin, sua imagem surgindo no espelho, por detrás dela. Achei-o fascinante, na verdade. Aqui, não temos coisas assim. Um pedaço de prata polida, desdenhou ele. Não há nada de mágico nesse objeto. Diz isso porque não foi você que inventou. Não tenho tempo para tolices. Possuo assuntos realmente importantes para tratar. Imagino que sim, concordou ela, apoiando o espelho em cima da mesa e virando-se para ele. O que o traz aqui a essa hora? Primeiro, vim saber como foi seu passeio com o general. O esperado, respondeu ela, evasivamente. E o treinamento? Foi produtivo? Muito, falou ela, subitamente, com exagerada animação. Marcus diz que eu nasci para ser guerreira. Que bom. E foi só isso? Como assim? Marcus Tito concordou em ensiná-la em troca de favores, digamos, especiais de uma mulher. Não precisamos falar sobre isso, Kelvin. Você e eu sabemos que faz parte do acordo. Foi o que eu disse. Não entendo por que está me questionando. Não preciso lhe contar sobre nossos momentos de intimidade. Minha intenção não é conhecer os detalhes de seus momentos íntimos, porque isso não me interessa. Preocupo-me apenas com os perigos de um possível envolvimento. Não precisa. Tenho consciência de minha tarefa e de minhas responsabilidades. E se você quer saber se gosto de Marcus Tito, a resposta é sim. Ele é inteligente, agradável, bom amante. Mas não estou apaixonada por ele, se é com isso que está preocupado. Mesmo assim, você não quer que nada de mal lhe aconteça. E daí? Não acha que me voltar contra ele já basta como ato de traição? Tenho também que atentar contra a sua vida. Você fala em traição como se lhe devesse algum tipo de lealdade. Esquece-se de que ele é nosso inimigo e que você deve ser leal ao nosso povo. São coisas distintas, Kelvin. Quero lutar pela liberdade de nossa gente, mas isso não vai me conduzir à perfídia. É preciso agir com um mínimo de dignidade, respeito e consideração. Não vou agir como uma traidora e prometi a mim mesma que pouparia a vida de Marcus Tito. Entendo.
Melhor assim. Agora, se foi apenas para isso que veio me ver, já pode ir embora. Ou não encontrou as respostas que queria? Não foi apenas por isso. Trago uma notícia importante. Que notícia? Recebi hoje uma mensagem de Kendra, um druida amigo meu que serve no palácio de Boudica. Alan o encarou, surpresa. Fez sinal para que ele se calasse e esgueirou-se até a porta. Do lado de fora, não havia ninguém. Fazia algum tempo que a mãe dispensara Tristan de vigiá-la, e Marva não era mais obrigada a fazer-lhe companhia durante a noite. Então, estavam realmente sozinhos. E o que isso significa? Sussurrou ela, bastante interessada. Ainda não sei. Ele queria que eu fosse até lá, mas não pude. Não agora, que sua mãe requer a minha presença para assegurar o sucesso de nosso plano. Então, mandei um mensageiro a Essênia para pedir a Kendra que venha me ver pessoalmente. Tem alguma ideia do que possa ser? Ele não disse. Mas imagino que tenha relação com Brazutagus. Ele está mesmo doente? Não sei. Teremos que aguardar o retorno do mensageiro e torcer para que Kendra venha com ele. Não é perigoso? Quer dizer, minha mãe e Boudica não são exatamente amigas. É claro que é perigoso. E é por isso que ninguém pode saber da presença de Kendra aqui. Você tem que ser discreta. Sua mãe não pode desconfiar de nada. Fique tranquilo. Minha mãe não costuma ir à sua caverna. Lá, vocês estarão seguros. Eu sei. Mas fique preparada. Seja o que for que Kendra tenha a me dizer, certamente será de seu interesse também. Não se preocupe. Ficarei alerta. Ótimo. Mais uma coisa. Sim. Será que você pode me ceder Marva por uns instantes amanhã? Ceder-lhe Marva. Para quê? É que, com meu servo ausente, gostaria de saber se ela não pode ir ao mercado comprar algumas coisas para mim. Uma sensação estranha perpassou o coração de Alana, que pressentiu o agouro da morte. Não havia explicação para aquilo, nem ela gostava de Marva a ponto de preocupar-se com ela, mas o fato é que se preocupava. Havia algo diferente no ar, uma vibração que cheirava a sangue, a desgraça. Alana não entendia a razão daquele pressentimento, mas sabia que não era a primeira vez que o experimentava, e sempre com relação a Marva. Não desconfiou de nada, contudo, desagradou-lhe a ideia de ver sua serva a serviço de Kelvin. Marva tem obrigações inadiáveis no palácio amanhã, redarguiu ela, com firmeza, sem dar maiores explicações. E, mais uma vez, sem saber nem imaginar, Alana salvou a vida de Marva. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 20. Era a preocupação que circundava o semblante de Marcus Tito naquele dia. Ele chegou acabrunhado, olhos anuviados, como se algo realmente importante o incomodasse. O que você tem? Indagou Alana, assim que desmontaram no campo onde costumavam treinar. Ele entregou ela a espada de madeira e encarou em dúvida, imaginando se deveria ou não compartilhar com ela assuntos de especial interesse de Roma. Contudo, antes mesmo que pudesse inventar uma desculpa, pegou-se dividindo com ela seus temores. Parece que o rei de Sênia está doente, contou, erguendo a espada e dando início ao treino. Está? Tornou ela, rebatendo o golpe e fingindo de nada a saber. E por que isso o preocupa? Brazutagus é leal a Roma, mas não sei se posso dizer o mesmo da mulher dele. Por que não? Boudica sempre me pareceu uma mulher enigmática. Se, por um lado, sempre nos tratou com cortesia, por outro, carrega no olhar a marca da revolta, do ressentimento e da vingança. Não será imaginação sua? Afinal,
Que rainha iria contra seu rei? Muitas, na verdade. Desde a derrota dos essenos, quando Prasutagus assinou o termo de rendição, Boudica tem se mostrado um tanto irresignável. Esses eram os comentários em Roma, já que, na época, eu estava lá, a serviço do imperador Cláudio. O imperador agora é outro, não é? Prosseguiu ela, curiosa. Sim. Todo o império está sob o governo de Nero, que é sobrinho de Cláudio, e é isso que mais me preocupa. Por quê? Ele não é um bom imperador? Um pouco alheio aos embates do treino, Marcus Tito ia desferindo golpes e defendendo-se sem muito esmero, concentrado que estava nos problemas do império. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nero é jovem, mas extremamente sanguinário, continuou. Um déspota, acelerado, louco. Não faz muito tempo, mandou matar a mãe, fazendo aparentar suicídio, o que convenceu muito poucos. Mas ninguém ousa questioná-lo ou contrariá-lo, por medo, nem eu pretendo me envolver nessa questão. O que me preocupa é seu interesse na Britânia. Ou a falta dele. Como assim? Nero é dado a libertinagens e excessos. Agripina, mãe dele, tentou usurpar-lhe o poder e, a partir daí, ele entregou-se a uma vida desregrada e totalmente sem moral. Foi por isso que ele mandou matá-la? Talvez. Quem vai saber, de verdade? Agripina era uma mulher poderosa, autoritária e dominadora, sempre tecendo intrigas e articulações para dominar o filho. Se assim, por que ele não desiste de nós? Por que não retira seu exército de nossas terras e nos devolve o que sempre nos pertenceu? As palavras dela lançavam ondas de mágoa e revolta, que Marcus Tito captou prontamente. Olhando para ela, tornou a questionar-se se estaria agindo corretamente. A desconfiança foi tanta que, por um breve momento, alcançou o limiar da lucidez, e ele abaixou a espada distraidamente, pensando em dar por encerrado o exercício. A distração, contudo, valeu-lhe o desarmamento. Com um golpe rápido e certeiro, Alana atirou longe a espada de Marcus, encostando a ponta da sua no pescoço do adversário. Venci você dessa vez, general, anunciou ela, substituindo o ressentimento por um gracejo forçado. Renda-se ou morra. Era uma brincadeira coerente com o sentimento real de Alana que bem poderia ser verdade, não fosse a paixão subitamente denunciada em seu olhar. Marcus acompanhava as mudanças nas reações dela, adivinhando a confusão que, muito provavelmente, se misturava em seu íntimo. Eram coisas muito contraditórias e que deveriam levar suas emoções à desordem e à dúvida. Perceber que ela parecia mesmo gostar dele funcionou como uma pedra sobre sua mente, esmagando os resquícios que ainda sobravam de seu discernimento e facilitando ainda mais a interferência espiritual. Quanto mais o raciocínio resistia, mais intensamente a forma energética grudada a ele entrava em ação. Totalmente envolvido pela aura de sedução que partia dessa energia de Alana, Marcus afastou a espada de seu pescoço e tomou a princesa nos braços, beijando-a prolongada e ardorosamente. Alana entregou-se sem a menor resistência nem sinais de desagrado. Ao contrário, sentia o corpo inteiro vibrar, em parte influenciado pelas fagulhas de sexo disparadas pela forma pensamento, em parte estimulado pela sua própria excitação. Maldito! Ecoou uma voz de ira ao lado deles, inaudível aos ouvidos da matéria. Ela nunca será sua. Nunca. O espírito de Marlon, que acompanhara de perto todo o encontro do casal, remoía-se de raiva e despeito. Pensara que a ideia de vingança seria mais forte do que o ciúme, mas agora percebia o quanto se enganara. Ver Alana nos braços do general inimigo era mais terrível do que assistir ao domínio e à subjugação de todo o seu povo. A ira era tanta, que ele chegou a sentir uma dor na altura do coração. Na mesma hora,
sacou a lança invisível e já ia disparar contra os dois quando foi interrompido pela chegada inoportuna de Shayla. Por que não os deixa em paz? Questionou ela, postando-se na frente de Marlon, para proteger a princesa. Como se atreve? Rugiu ele, rubro de ódio. Não vou permitir que você faça mal a Lana. Quem você pensa que é para me desafiar? E que poder você acha que tem para me impedir? Sou espírito, assim como você. A força que você possuía na carne já não existe mais. Você não sabe o que está dizendo. E como veio parar aqui, posso saber. Por que não seguiu seu caminho, quando a libertei? Com certeza, há espíritos que andam por aí resgatando desencarnados perdidos. Não encontrou nenhum? Ou será que está sentindo falta de mim e quer voltar para casa comigo? Shayla não sabia o que dizer. Na verdade, não entendia bem por que ainda estava perdida. Quando saíra do submundo, vira espíritos que radiavam luz, mas eles passavam ao longe, e ela não se atreveu a chamá-los. Ademais, tinha um compromisso com a Lana e pensava que poderia protegê-la. Saia daqui! Rosnou Marlon, com furor. Antes que eu me arrependa da liberdade que lhe dei e a torne minha escrava novamente. Ele conseguiu o que queria, que era assustá-la. Shayla tinha boas intenções, contudo, faltava-lhe fibra moral para enfrentar um espírito que, ainda que a serviço da treva, tinha plena consciência de seu poder e domínio sobre suas faculdades psíquicas, o que lhe permitia manipular energias e fluidos em seu benefício. Temendo que ele cumprisse a promessa e a acorrentasse novamente, Shayla se afastou. Em meio à discussão, o casal iniciara o ato sexual, e foi o que atraiu a atenção de Marlon. Observando os dois, ficou estarrecido com as sobras energéticas dos fluidos sexuais, que ele conseguia sorver com facilidade. Igualmente excitado, guardou a lança e, embora contrariado, aproximou-se ainda mais, juntando-se ao trio no ritual de amor. Marcus e Lana satisfaziam um desejo real, ao passo que Marlon recolhia as sobras e alimentava a ilusão de prazer. A forma energética, por outro lado, apenas repetia os movimentos para os quais fora programada, não sentindo nada além do vazio de uma existência sem propósito pessoal. Obrigados a dividir o sexo com o espírito e a forma energética, a princesa e o general se sentiam muito mais cansados do que o habitual. Quando tudo terminou, Marlon não sentiu satisfação, mas uma revolta com ele mesmo. Jamais deveria ter se permitido compartilhar o corpo de Alana com um romano, ainda que estando ambos em planos dimensionais diferentes. A visão de Alana, completamente nua, a cabeça deitada no peito de Marcus, o enfureceu. Acertaria um murro no nariz dele, se pudesse, mas sabia que o efeito não iria além de um simples mal-estar, uma dor de cabeça passageira ou uma leve tontura. Nada que valesse a pena o esforço e o desperdício de energia. O casal apaixonado, por sua vez, nada percebia. Marcus Tito sentia inflamar-se toda vez que tocava em Alana ou que ela o tocava, porque a forma a pensamento não lhe dava trégua. Mas havia algo mais. Ele sentia a influência espiritual, mesmo que não soubesse defini-la ou nomeá-la. No entanto, o sentimento que se delineava superava a magia, porque não fora plantado artificialmente dentro dele, mas se instalava, aos poucos, em seu coração. Você é especial, Alana, elogiou ele. É linda, inteligente e tem um talento natural para as armas. Ora, muito obrigada, rebateu ela, toda cheia de si. É verdade. Conheci muitas mulheres, mas nenhuma igual a você. Isso é porque as mulheres romanas são submissas. Não é verdade? Não se iluda. Pode ser que nossas mulheres não gozem da mesma liberdade que as daqui, mas compensam isso com astúcia e elegância. Elas sabem se posicionar e se impor. Seduzem com malícia e são manipuladoras. Além disso,
possuem uma beleza clássica, ao contrário da beleza selvagem das bretãs.